Opa, então, nesse vídeo, questão número 64 da prova do CFO PMBA de 2019. Considera aqui que é a questão mais fácil que tem, tá? Porque logo no enunciado já diz a resposta, ó. Assinale a alternativa correta. Princípio da administração pública que aborda tanto a atuação impessoal, acabou, quanto a administração pública. É a letra B, princípio da impessoalidade. Só que como a intenção do nosso vídeo é ensinar e não apenas responder a questão, a gente vai explicar cada um dos princípios agora, ok? Bora primeiramente continuar lendo para a gente saber o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade é um princípio da administração pública que aborda tanto a atuação impessoal, que objetiva a satisfação do interesse coletivo, quanto a administração pública. Esse princípio impõe ao gestor público que só pratique o ato para o seu objetivo legal, vedando qualquer prática de ato administrativo sem interesse público ou vantagem para a gestão. Beleza? Esse daqui é o princípio da impessoalidade. Você não, né? O servidor público, ele não pode em nenhum momento fazer determinado ato da administração pública que seja em prol de si próprio, um interesse pessoal ou um interesse individual. O interesse sempre tem que ser coletivo. Lembrando lá, por exemplo, da finalidade dos atos administrativos, né? Que a finalidade é o quê? Um elemento, né? E a finalidade tem lá que uma das finalidades é o interesse coletivo, beleza? O interesse público. Então, bom, bora lá. Princípio da legalidade. Aqui, ó, para você lembrar bem dos princípios, você vai pela sigla LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ok? Então, lembra desses termos aí, você vai lembrar quais são os princípios. O princípio da legalidade, ele dita que todos os atos administrativos têm que ser legal. Tem que ser, não é legal de beleza, não. É legal de estar na lei. Eles têm que ser de acordo com a lei. Não pode um ato administrativo ser ilegal, tá? Ele ser fora da lei, beleza? E aí, baseado nesse princípio da legalidade, a gente tem os atos, os poderes, né? O poder vinculado, que é o quê? Aqueles elementos que possuem vínculo com a lei. Então a lei, eles ditam quais são as coisas que serão ditas nesse elemento. Meu Deus, isso aqui é muito difícil de explicar. A gente tem, ó, a finalidade, a gente tem a competência e a gente tem a forma. Esses três aqui são vinculados à lei, tá? Esses três esses três elementos, eles seguem o princípio, o poder do vínculo à lei. A lei prediz o que vai ser, qual vai ser a finalidade do ato, quem vai ser competente para realizar o ato e qual vai ser a forma do ato, beleza? E aí, ainda no princípio da legalidade, a gente vai ter a discricionariedade, ou os atos discricionários, beleza? Nos atos discricionários, a gente tem os outros dois elementos, que é o motivo e o objeto, beleza? Então esses dois, eles são discricionários, ou seja, eles não têm um vínculo à lei. Então os atos com motivo e objeto, eles são escritos por quem vai escrever o ato. Quem vai fazer o ato vai dizer o motivo e o objeto. Eu vou dar um exemplo aqui do concurso público. O concurso público, ele é um ato administrativo, tá? Ele tem o quê? A finalidade, né, predita em lei. Qual é a finalidade? Ocupar os cargos públicos de determinado setor.
ele tem os competentes. Quem vai ser competente de fazer a prova? Quem, sei lá, brasileiros ou natos ou naturalizados, enfim. Ali vai estar na lei dizendo, né, quem pode ser servidor público. Vai ter também a forma. Qual vai ser a forma que o concurso público vai ser apresentado? Ele vai ser, por exemplo, o CPNU, que é um concurso público nacional unificado. Ele vai ser várias empresas, vários setores públicos em um lugar só. Ou então ele vai ser um concurso estadual, municipal, federal. Então a forma é vinculada à lei. Agora, a discricionariedade, nós temos o motivo. Por que você está fazendo esse ato? Opa, então agora a gente já vai ser mais específico. A gente precisa fazer um concurso público porque o quadro de oficiais da Polícia Militar da Bahia tá com um defalco, né, uma falta de 200 oficiais. Opa, aí já é um motivo mais específico. Então ele não é vinculado à lei, ele é discricionário. A lei não vai trazer todos os parâmetros de todos os concursos que tem no Brasil, tá? E o objeto? Como assim o objeto? Quem que vai fazer a prova? É a banca da UNEB? É a banca da Consultec? É a FCC? É a CESP? Então, perceba que esses pontos não tem como a lei... Até teria, mas a lei ela não predispõe, logo eles são discricionários. Eu já gastei muito tempo falando da legalidade, bora falar dos outros agora. Impessoalidade, a gente já falou, né? É quando é impessoal, quando você não coloca a pessoa que está redigindo o ato administrativo, ele não coloca interesse próprio no ato administrativo, tá? O princípio da moralidade. Aqui já tem a ver com a moral. Você tem que ser moral ao ditar um ato administrativo. E esse daqui é aquele conceito mais subjetivo. Tá mais subjetivo porque conceito de ética e moral tá ligado mais à filosofia, né? Mas, enfim, ela vai garantir que os atos administrativos eles vão ser íntegros e transparentes. Mas não é transparente no sentido de público, tá? É transparente no sentido de que não vai ter aquela famosa linha escondida. Eu esqueci como é que fala quando tem uma pequena linha aqui escondida assim no texto. Deixa eu pesquisar aqui como é que fala. Tá, eu pesquisei, não sei se tá correto, mas letra miúda, tá? Não é letra miúda certo, não sei. Mas, enfim, o ponto que eu quero chegar é que você, ao ditar um ato administrativo, você tem que ser íntegro e transparente nesse ato, beleza? Aí a gente chega na publicidade. E aí sim, tem que ser tornado público o ato, beleza? Então, ele não pode ficar ali, digamos que um prefeito, ele faz determinado ato administrativo para conseguir um ato negocial, né? Ver ali uma empresa que está interessada em construir a prefeitura, e aí ele, ao invés de tornar público, por meio de quê? Por meio do diário oficial, por meio de edital, por meio do site da prefeitura, ele vai e deixa privado, ele conta ali só para os amigos dele, só para a empresa que ele já quer contratar. Isso daí, ele fere o princípio da publicidade, ok? E também um pouco da moralidade, porque ele não está sendo ético com isso, beleza? Eficiência é o último princípio, e aí ele diz mais sobre a velocidade do ato, tá? Digamos que você realmente precisa construir um prédio, você não, né? O prefeito precisa construir um prédio, e aí ele vai analisar qual é a forma mais eficiente de que seja construído. Então ele vai criar o ato administrativo, ele vai criar o ato de uma forma que seja rápida
e breve, para que as pessoas dê tempo de enviar suas propostas, de que eles criem também as suas propostas, né? Que eles tenham tempo de calcular o preço, calcular o número de pessoas, saber se as pessoas vão estar disponíveis. Então, precisa de um tempo, claro, só que o prefeito ou, enfim, quem for ditar o ato, precisa se preocupar com a eficiência. Beleza? Então tá aí explicado todos os princípios, mas a questão, a alternativa correta é a letra B. E eu espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui nesse vídeo, tá? Eu espero que você tenha pelo menos relembrado algum conceito nesse vídeo, para que você chegue na sua prova de concurso sabendo um pouco mais. Beleza? É isso e até o próximo vídeo.